pouquinho mais sobre gestão de condomínios, a gente vai entrar agora numa outra visão, falando com quem executa, quem tem a missão de fazer a gestão efetiva do condomínio. A gente está aqui hoje com a Sabrina Krug, síndica profissional do Rio Grande do Sul, sediada em Montenegro, mas com uma expansão de mercado aí já bastante ampla. E a gente queria fazer algumas perguntas para ela. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Murialdo. Obrigada. Prazer estar aqui. Vamos lá. Fala um pouquinho de como é que é o trabalho do síndico profissional. Como é que é ser síndico profissional, no dia a dia, coisas que podem, né, assim, nos mostrar assim, como é que é um dia a dia, a prática da sindicatura. Por ser uma profissão não regulamentada, a gente sabe que muitas pessoas se aventuram, né? E tentam fazer a gestão condominial em si. Mas por ter ali no nome síndico profissional, só isso já exige com que a gente tenha um conhecimento para estar ali, né? Então, a minha bagagem maior é baseada em conhecimento, baseada em conceitos técnicos, né? A aplicabilidade desses conceitos dentro da gestão de condomínios, imparcialidade, né? Nós em nenhum momento podemos nos colocar dentro da situação e sim interpretá-la. Então, basicamente, se eu puder resumir em duas palavras, é técnica e imparcialidade. Tá. E como é que, como síndica profissional, hoje tu atende quantos condomínios? Hoje eu já tenho 24 condomínios 24. na carteira, tenho condomínios em algumas cidades espalhadas, né? Comecei em uma cidade do interior, que é Montenegro. Lá, mais ou menos, nós temos 130 condomínios e hoje atendo 19. Então, foi um percentual grande de um mercado, foi uma entrada complicada, porque não existia demanda. As pessoas nem sabiam o que era a minha profissão, né? O que é que eu estava fazendo. Eu comecei como síndica moradora no meu condomínio, e aí fui aprendendo. E percebi que nesse processo eu precisava melhorar, eu precisava conhecer o que é gestar um condomínio, o que exige, qual que é a legislação. E aprendendo para melhorar, então, o condomínio onde eu moro, porque eu acredito que hoje é a maior entrada dos síndicos no mercado, né? Eles entram na boa vontade de fazer um bom trabalho para o seu condomínio e começam a se descobrir. Buscando esse conhecimento, eu entendi que essa era a minha vocação, que era isso que eu queria fazer, na verdade. E aí comecei a me especializar cada vez mais. Legal. Fala um pouquinho pra gente qual a diferença entre a Sabrina, síndica moradora, e agora a Sabrina, síndica profissional. Ou qual é a principal diferença entre aquele síndico que é o morador e aquele síndico que se coloca no mercado, se posiciona como profissional? Muitas vezes, e eu acredito que em quase 100% delas, né, o síndico morador ele inicia na boa vontade de que ele quer o melhor para o lugar que ele mora, que ele quer o melhor para o patrimônio dele, né? E aí, só que ele não tem a bagagem técnica necessária para exercer a gestão de forma efetiva. Muitas vezes, e aí também confirma com a minha vocação, né? Eu sou administradora por formação. A gente imagina que, eu já sei muitas coisas, eu já sei o que é necessário para a gestão, mas o condomínio ele tem um universo peculiar que pertence a ele, então nós precisamos estudar isso. E o síndico profissional em si, ele é uma pessoa que busca conhecimento específico para atender o condomínio. Antes o Sérgio disse, né, uma frase ali, não, um oftalmologista não vai atender tão bem quanto um cardiologista. Então, a mesma coisa. O síndico, ele se torna um profissional e ele direciona o ensino, a busca dele para atender melhores condomínios. E além disso, a imparcialidade. Eu sempre conto uma historinha, né? O síndico morador hoje pode ser socorrido pelo vizinho e amanhã tem que multá-lo. Então isso gera um desconforto. Legal, legal. Eu fiz aqui preparei uma pergunta que diz respeito ao seguinte. Quando tu começou há um tempo atrás, tu naturalmente nessa, vamos chamar assim, curva de aprendizado, tu deve ter passado por alguns perrengues, algumas dificuldades, algumas coisas que, normal, né? Todo mundo passa por isso. Mas assim, agora, uma caminhada já, que dica que você daria para quem é síndico profissional ou síndico morador, que poderia ajudá-lo, né, a não fazer uma coisa, digamos assim, entre aspas, errada, né, ou sofrer menos? Eu sou muito adepta da conversa, né, da palavra. Eu tenho uma vivência escoteira, então a gente, uma vez o escoteiro dá uma palavra, aquela palavra vale muito. Então eu trouxe isso para a sindicatura. Mas a minha dica é, não fica na palavra. Escreve tudo, registra tudo, Legal.
faz o acordo verbal ficar no papel também. Porque muitas vezes tu vai na intenção boa e o morador entende de outra forma e acaba te levando ao erro. É uma boa dica, porque o que muitas vezes, às vezes até o que está escrito, a pessoa lê e entende diferente. Imagina o que não está escrito, a margem de... O direito é interpretação, né? A lei é interpretativa. Verdade, verdade. Bom, falando de dicas ainda, para quem está pensando em ser síndico, que quer entrar na profissão, quer desenvolver uma nova carreira, fazer uma transição de carreira, quais as dicas que a Sabrina, síndica profissional, daria para esse candidato a síndico? O principal é que para ter sucesso tu tem que ter empenho, né? A proporção é igual. Então, conforme mais tu te dedicar para aquele objetivo que tu quer atingir, mais fácil tu vai chegar nele. Eu literalmente bati de porta em todos os condomínios da minha região. Eu me fiz ser conhecida e isso fez a diferença. Hoje, quando existem algumas coisas que não são nem no meu trabalho, mas as pessoas acham que aquilo pode estar relacionado, me tem como referência. Então, assim, para nos tornarmos uma referência, precisamos estar presentes, precisamos falar coisas coerentes, né? E nos cercar, com certeza, dos melhores. Muito bom. Fala um pouquinho sobre a tua formação, como é que foi essa preparação, né, assim, para ser uma profissional, quais as dicas que tu daria em relação a isso também, caminhos que a pessoa pode se preparar, além, claro, de assistir e acompanhar o conteúdo do Sérgio, do De Repente Síndico, né? Além disso, o que mais que ele pode fazer para ter essa formação mais completa, vamos chamar assim. Eu tenho graduação em administração e eu acreditava que isso já me seria uma base imensa, que eu conseguiria, a partir daí, fazer a gestão de condomínios. Mas percebi que não. Hoje, um dos maiores desafios dentro do condomínio são os conflitos, né, entre pessoas, fornecedores, enfim, diversos. Então, eu busquei uma pós-graduação em gestão de conflitos e outra em gestão condominial. E aí eu fui buscando a parte técnica. Além disso, existe muita atualização, e aí é a importância de nós encontrarmos plataformas que sejam de confiança, pessoas que sejam de confiança, que transmitam um conteúdo de qualidade. Então, as redes sociais hoje beneficiam nesse sentido. Elas te ofertam muita informação. Claro que cabe filtrar o que é bom e não, né? Tá certo. Dicas finais. E deixa pra gente teu contato, teus perfis de rede social. Eu sei que tu tens um Instagram bastante ativo, tem bastante coisa lá, coisa bacana, fotos, vídeos bem legais lá, eu sigo acompanhando. Boa. Ainda não cheguei lá no perfil do De Repente Síndicos, né? Ainda não cheguei nem em 2.000 associados ali no perfil. Seguidores, isso. Mas a gente faz um trabalho, sim, principalmente para ajudar aquele morador que virou síndico e que está perdido, que quer um auxílio, e até mesmo para descontrair. Eu tenho um perfil mais despojado, de fazer brincadeiras, não gosto muito da coisa séria, engessada. Mas as dicas são, faça com atenção, com amor, e tudo que você se propuser a fazer, faça bem feito. Entregue o que você pode realmente. Não faça porque é obrigado, porque a unidade foi sorteada dessa vez para ser síndico, né? Você está falando aí de patrimônio, de lar das pessoas, então é muito importante, né? de sonhos. Muitas vezes o apartamento, a unidade, vai ser o único imóvel que aquela pessoa vai ter adquirido. Ela criou toda uma expectativa, né? E ela não tinha, e é muito comum isso, né? Ela não tinha experiência de viver em condomínio. Então ela realiza um sonho e chega lá num ambiente que tem uma série de regras, né, que muitas vezes ela desconhece. Isso também acaba gerando uma série de outras questões, né? Dentro dos critérios, assim, do que eu quero ofertar para o cliente, um pilar que eu tenho muito forte é a tranquilidade. Então, assim, o morador, ele não quer estar preocupado se a caixa d'água foi limpa, se o serviço foi executado, se amanhã ou depois ele vai ser processado por uma causa trabalhista ou o que for. Ele quer estar tranquilo, né? Ele já tem as situações peculiares da vida dele, que é com que ele quer se comprometer. Então, se você assumir o papel do síndico, assuma a responsabilidade sobre tudo isso. Então, a gente conversou aqui com a síndica profissional, Sabrina Krug, em mais um programa, mais um episódio do Condofornecedor.tv. Queria agradecer a Sabrina por nos trazer essas informações, essas dicas, falar um pouquinho do trabalho dela e convidar vocês a assistir, a nos assistir, convidar vocês a nos assistir, a seguir, nos acompanhando nas redes sociais, e semanalmente teremos conteúdos diferenciados sobre condofornecedor.tv.